com vocês? Estamos aqui no nosso PSCast. E a gente tem aqui conosco duas pessoas muito queridas. O Aislan, que é pai de santo, e o Isaac, que é pastor. Sejam muito bem-vindos. Dentro das religiões de matriz africanas, Aislan, mas dentro também, pastor, das religiões cristãs, por que que, embora a gente muitas vezes tenha bases comuns, vamos pegar religiões cristãs, catolicismo, protestantismo, agora Umbanda, Candomblé, às vezes tem as mesmas bases, mas por que ainda assim tem tanto embate entre elas? Olha, eu acho que é a detenção da verdade absoluta. Quando qualquer religião ela quer se sobrepor a outras, ela vai estar errando. Não importa, não existe ninguém, não tem nenhum lugar escrito onde fala essa é a religião correta, siga ela. É uma questão de fé, né? Então, cada líder ele vai conduzir de acordo com a sua doutrina. Mas a partir do momento que um líder começa a conduzir dizendo que a sua verdade se sobrepõe à das outras, que a sua verdade ela é maior do que as outras, aí é onde a gente começa a perder a religião e a virar uma questão de ego e de sobreposição de poderes. Mesmo quando as bases ali são bem comuns, né? Mesmo quando é comum. Porque assim, religiões com bases comuns e que estão se importando somente com os seus caminhos a serem seguidos, ela vai estar se importando somente com ela. Ou seja, um terreiro que se importa com a fé, ele se importa somente com os filhos que estão naquele terreiro, com as pessoas que o buscam para pedir ajuda, com o caminho que ele está. Ele não vai se importar como a igreja do lado está se portando, como a igreja católica do lado está se importando. Não é uma questão de individualidade, mas é uma questão de não querer atravessar um espaço que não é seu, né? Tipo, cada religião em si, ela cria ali o seu caminho e o seu entorno. E ela não tem poderes ou conhecimento suficiente para dar opinião sobre a maneira como o outro está professando sua fé. Então, a partir do momento que uma religião ela quer falar sobre a fé do outro e como ele expressa isso, aí eu acho que ele já está negando a Deus em si. Porque se Deus criou tudo e todos, por que ele permitiria tantas vertentes, tantas religiões, tantas doutrinas, se não para criar caminhos para chegar até ele? Né? Então, eu acho que quando você nega que há fé na religião do outro, que há verdade também na religião do outro, que há caminho também na religião do outro, aí você está negando o que é divino, o que é a fé em si. E aí é onde vai gerar todo esse processo de intolerância, todo esse processo que faz com que haja os embates. É que, na verdade, não deveria haver essa discussão sobre o certo e o errado dentro das religiões. A gente tem vários encontros de diversos pais de santo onde a gente sabe que a gente não concorda um com o outro em maneira como toca a sua casa. Uhum. Mas todos concordamos com a fé um do outro, entendeu? A gente muitas vezes vai em encontros que são ecumênicos e a gente às vezes pode não concordar com a maneira como cada um conduz suas ritualísticas, mas a gente sempre concorda com a parte da fé. Então, enquanto houver concordância com a fé, tá tudo certo. A partir do momento que alguém quiser estar certo sobre as outras, acima das outras, aí é onde a gente começa a ter essas divergências. E isso a gente vai ver dentro do próprio povo mesmo. Religiões evangélicas com religiões evangélicas, vertentes católicas com vertentes católicas, matrizes africanas com matrizes africanas. E não era comum, né? Assim, pelo menos na minha infância, que eu lembro, era muito catolicismo e protestantismo. Aí hoje a gente observa dentro da Igreja Católica essas divisões também, né, de movimentos, e dentro do evangélico, pastor, eu observo que essa pluralidade de denominações também já dá lugar a esses embates, né? E também, claro, muito marcado ainda o catolicismo, o protestantismo. Como que o senhor vê nessa esfera onde a base ainda é a Bíblia para todas essas denominações, mas esses embates que existem, é mais ritual? O que o senhor vê? A verdade é que a religião, como a gente já deixou claro aqui, ela faz uma liga o homem até Deus. Mas quando você tem uma placa, fica uma instituição. Então essa é a diferença da religião
para instituição. Por exemplo, eu sou hoje o quê? Batista. Batista é uma instituição. É uma ordem. Então, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou isso. Isso vira uma instituição que tem que ter CNPJ, tem que declarar imposto, tem que fazer, como qualquer uma outra instituição. E como instituição, você nunca vai em um clube que tem a mesma regra do outro. Por isso que você chega em um clube e você tem que dar uma lida. Eu estou fazendo academia. Não parece, como quando eu falo, antes que alguém fale, não parece. Aí eu falo assim, você está parecendo mais que você está fazendo fisioterapia. Mas eu concordo. Você chega lá, a primeira coisa que ele dá para você é o quê? Regra. Olha, você não pode vir de bermuda, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você quer fazer parte daquela academia, o que você tem que fazer? Adequar as regras. Adequar as regras. Então, a Igreja Batista em si, né, ela é democrática. Então, eu estou como pastor hoje lá. Estou. Enquanto eu estou lá, a Igreja Batista tem uma base, né, mais da convenção, mas eu determino como que a igreja vai seguir de acordo com aquilo que eu acho que compartilha melhor com a minha personalidade dentro da Bíblia e dentro de uma base batista. E aí você vai em outra igreja, você vai em outra que vai acontecer isso. Mas aí, como ele falou, a fé tá na mesma. A base é a Bíblia, sempre. E qual que é a verdade absoluta, como ele falou? Para a gente, nossa verdade absoluta é Deus. A verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta. Eu deixei isso claro aqui bem no início. Eu não tenho a verdade absoluta. A minha verdade absoluta tem que ser em Deus, pautado na Bíblia, que é o que ele se deixou ser conhecido. Porque quem conhece Deus? Quem sabe as vontades de Deus? A Bíblia fala que Moisés só viu ele passar um pouquinho entre a fenda e o rosto dele já brilhava como o sol. Imagina, foi só o que Deus deixou se ver. É como o iceberg. Você às vezes vê uma pontinha lá, mas por baixo tem algo imenso. Então, o que eu sei de Deus? O que ele deixa eu ver. Então, quanto instituição, a gente sempre vai ter essas divergências mesmo. Né? Estava vendo na Igreja Católica, às vezes a gente sempre acha que a Igreja Católica em si ela vem como a Igreja Universal. Católico significa universal. Mas dentro da Igreja Católica você tem lá 23 repartições de igreja diferente e ainda 5 ritos. Ou seja, não é tão como você falou. Nossa. Só que a gente, às vezes, foca em outras e outras. É como ele falou, a gente quer mais falar do que ouvir. Mas a verdade é que todos os segmentos têm as suas divergências, até mesmo interna. Agora, a gente precisa ter o quê? Coerência no que fala, coerência no que faz e coerência com a palavra. Se isso acontecer, só seguir o caminho que vai dar certo. E apontar outras crenças, focar em outras crenças, ao invés de exercer a sua fé, né, não é o objetivo. Ouvindo vocês aqui, isso para mim fica muito claro. Que não é necessário, né? Igual o exemplo que você usou de outro terreiro, né? Às vezes o terreiro aqui ele está preocupado com o que está acontecendo aqui. Não necessariamente significa que se o de cá precisar, ele não vai estender a mão, mas ele precisa estar preocupado com o que acontece dentro da casa dele. Né? E não ficar apontando, porque o fulano faz assim, porque o fulano faz assado, porque aí você perde o objetivo que está ali, que é guiar as pessoas mesmas, né? Isso é muito interessante. Concordo. E entre os dois que aqui se encontram hoje, quando o assunto é Deus, tem mais ponto de convergência ou de divergência? Eu acho que tem mais ponto de convergência, porque a partir do momento que você não consegue defini-lo, acho que tudo já é um ponto, né? Já não tem ponto nenhum, começar nem pode partir, na verdade. Porque, tipo assim, defina Deus em 3 palavras. Entendeu? Então, tipo assim, a partir do momento que você não consegue trazer o divino para algo conciso, assim, que se feche numa portinha, é só convergência. A questão é que eu acho que os olhares são em direções, às vezes, diferentes, sabe? Deus é uma amplitude grande e esses olhares, né, cada um vai escolher olhar uma face disso, uma parte disso, né? Não tem como a gente ter a totalidade do divino, né, definida. Então, se você não tem a totalidade do divino definida, então não tem divergência. Tudo vai ter que convergir, não tem como ele divergir, né? Quando a gente fala da figura do divino, né? Ele pode ter vários nomes, dentro da mesma doutrina ele vai ter vários nomes, várias classificações, várias maneiras de entendê-lo,
Justamente porque ninguém sentou com Deus frente a frente e falou assim, então, como você é? Tem uma música que eu gosto muito, de um grupo que chama Preto no Branco, que é Ninguém Explica Deus. É isso. Sabe, Tipo, explica. cada um tem a sua vertente do divino. O contato que você teve, o que você viu, o que você sentiu. Ainda que dentro de uma religião, ainda que dentro... Eu tenho algumas experiências muito comuns porque o terreiro ele é um lugar aberto, né? Então a gente tem muitos frequentadores que são evangélicos, que são católicos e vão lá do mesmo jeito e tá tudo certo. Eu ouço muito a fala de que a sensação ainda é a mesma. Entendeu? O divino que eu encontro aqui Que é o mesmo que eu interessante. encontrei em outros lugares que eu passei. E vai ser. Porque esse divino é seu. Sabe? É a sua experiência com o divino. E ela vai ser sua com o divino, ela vai ser da mesma maneira Em qualquer em qualquer lugar. religião. Você só está encontrando um lugar onde você pertence, onde você se sente acolhido. É só isso. A É relação porque sua tá com... dentro da gente, né? Não tá naquele lugar. Até porque você não precisa ir para uma religião para encontrar Deus. Dentro da sua casa, no seu quarto, no carro, ouvindo uma música. É o praticar também do dia a dia, né? As suas ações te levam até ele, então. Seria muito pouco você ter contato com Deus apenas um momento, algumas horas na Às sua vezes semana. 1 hora por semana, né? Mas sabe, Aislan, que isso me atormentou por alguns anos na adolescência, mas eu aprendi dentro da igreja que essa congregação, essa necessidade de estar junto, é aquela situação da brasa. Junto a gente é brasa. Se a gente começa a separar, a gente vira cinza. É pra gente compartilhar realmente daquilo que a gente comunga de entendimento, a gente crescer, mas é realmente isso, né? É alimentar. Exatamente, é o alimentar. Eu vou achar aqui, mas não coloquei. A gente tem que entender Deus como a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O que a Shirley falou é muito interessante, porque às vezes a gente coloca hoje, até que você também falou lá, Nayara, sobre a religião, a importância da religião. Então, é muito, muito pouco provável no meu entendimento, tá? Meu pequeno entendimento, que você sozinho consiga. A igreja ou a religião, ela é algo que você aprende com o erro. A Bíblia, primeiro, ela é maravilhosa, você não vai ler nenhum livro de nenhum autor que ela aponte os erros dela. A Bíblia aponta o erro de Davi, que a gente... Poxa, Davi, o grande homem. Aí a Bíblia vai falar assim, ele pecou, ele fez isso, ele... mas e Moisés e Abraão? A Bíblia aponta todos os erros. Então, a igreja é um lugar perfeito de você aprender não só com o certo, mas muito mais com o erro. Por que você não põe a mão no fogo? Alguém falou que ia queimar e um dia você viu que alguém colocou perto e saiu machucado. Assim, opa, isso eu não quero para mim. Então, a igreja é isso também. A gente vive em... que a gente chama de congregar, de estar junto por essa experiência que nós estamos passando aqui. É a experiência com a vida de um de outro que faz você crescer. Agora, como que eu posso conseguir entender Deus e ele realmente, de fato, vai entrar em um ponto comum para todos? Bom, primeiro que a gente entende que, como a Shirley falou dessa música do Preto no Preto no Branco, ninguém explica Deus. Qual que é a ideia da teologia? Estudar Deus. Como assim? Eu fiz teologia? Fiz. Então, o que eu estudei? Aquilo que ele deixou eu conhecer. Mas é uma poeira do que é Deus. Agora, se a gente entender que Deus ele se divide em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho, em João, fala que não basta você crer. Crer é necessário. Quem que não acredita em Deus? Até os demônios. Até os demônios creem, e muito mais do que a gente. Por quê? Porque eles viveram. E aí a gente vai observar que é como mãe. Todo filho pode ser rebelde do que for, mas quando o aperto chega, ele... Mãe! A gente brinca quando eu servi, que a gente, quando o negócio estava pegando mesmo, não vai chamar a mamãe não, né? Porque quando alguém está em aperto, qual que é a primeira situação? Chamar a mãe. Então, todo mundo, por mais que ele queira falar que não acredita em Deus, que é ateu, que não sei o que, quando a coisa aperta, a primeira coisa que ele vai pensar é que existe um Deus no céu. E esse Deus se representa para a gente como filho. E ele fala assim, aquele que crê e segue os meus mandamentos. Então, crer, todo mundo crê. Agora, seguir o mandamento dele.
aí é só a esse que deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, criatura todos nós somos. Crer, todos nós cremos. Mas o que me faz ser filho de fato? Quando eu obedeço. Quando eu deixo as coisas que me seguram no mundo. O que é que eu gosto no mundo? Pecar é maravilhoso. Vai falar que não, Shirley. Vai me olhar de cara feia de novo. De jeito nenhum. Pecar é maravilhoso. Fazer coisas erradas, gente, é top. Quem não gosta de fazer coisas erradas, a adrenalina que aquilo segue da gente. Você fazer uma coisa que alguém vai ver, vai pegar, vão fazer, não sei o quê. Ai, que coisa maravilhosa. Mas e aí depois, o vazio que te dá? O estresse que isso vai te dar? Então, quando eu nego a mim mesmo e agora tomo a cruz de Cristo sobre mim e aí eu sigo os seus mandamentos, aí eu tenho direito, aí eu passei a conhecer um pouquinho mais do que de fato é Deus, porque eu passei a ser chamado filho de Deus. Eu preguei esses dias na igreja sobre paternidade, eu não posso simplesmente carregar um nome de um Carvalho, que é do meu pai, Carvalho, quando na verdade eu o rejeito como pai, ou seja, o que ele segue. Eu posso, às vezes, ter negligenciado, desobedecido, e eu sabia que estava desobedecendo, mas por que eu sou Carvalho? Porque eu fui criado por um pai que me deu direção. Então, os seus ensinamentos. Quando você quer conhecer Deus, passa a seguir seus ensinamentos, passa a seguir, não crer. Crer todo mundo, é o primeiro passo, né? Todos nós cremos, qualquer um vai crer, mas seguir é o difícil. Então é aí que a gente às vezes tem um ponto que a gente precisa andar em comum para saber quem é Deus. Seguir seus mandamentos. Os senhores já presenciaram ou já vivenciaram algum episódio de intolerância religiosa? Como foi? Isso é mato. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gostaria muito que isso fosse algo mitológico, sabe? Assim, que fosse algo distante, que a gente pudesse dizer, eu conheci uma pessoa que passou... Não, isso é realidade, é constante. Eu não gosto muito de falar que a intolerância religiosa acontece pelo desconhecimento das pessoas. Eu acho que isso é uma maneira de romantizar a intolerância religiosa. Porque eu desconheço muita coisa e é só eu não opinar sobre. Não sei, eu não falo sobre. Então, quando eu escolho opinar sobre algo que eu desconheço, então já não é mais uma ação por desconhecimento. Acho sim que as coisas evoluíram, mas é algo muito presente. No meu terreiro, a maior parte dos filhos de santo não falam nas suas escolas de qual religião eles são. Eu passei por uma situação essa ficou bem marcante porque virou um reboliço na minha casa quando isso aconteceu, mas eu tinha por volta de 8 anos, mais ou menos. Estava na escola e aí tinha ensino religioso na época, né? Era ensino religioso que chamava, se não me engano. Isso mesmo. E aí, uma dinâmica de ensino religioso, beleza. Vamos dividir a sala. Então, pro lado direito, católicos, pro lado esquerdo, evangélicos. Eu fiquei parado no Onde que eu vou? Aí você tem que escolher um lugar, né? Aí eu falei assim, tá, mas eu não sou de nenhuma das duas doutrinas e tal. Ela falou assim, escolhe um aí só pra você participar. Aí eu parei. Aí eu falei assim, não vou. Porque eu era uma criança tupetuda também, né? Uma criança bem tupetuda. Eu falei, não vou. Eu tenho a minha religião, então... Não, mas é que no jeito que eu preparei, não vai caber a sua religião aqui. Eu falei, então não cabe eu na aula, saí da sala e beleza. E lá tinha uns buraquinhos na cerca, eu não saí da sala, eu saí da escola. Peguei minhas coisas e fui embora pra casa. Cheguei em casa, minha avó, primeiro, ela me deu um belo sermão pra eu não estar na escola. Mas ela perguntou o que tinha acontecido. Aí ela ligou pro meu pai, ligou pra minha mãe. E aí vai os 3 na escola, né? E vira aquele reboliço gigantesco, né? E a professora tentando explicar que era uma dinâmica, e que não tinha como incluir mais uma, sendo que tinha lá, né? Uma católica, um evangélico e um espírita tentando explicar que funciona, né? Essa foi uma das vezes, uma das poucas, né, vezes da infância. Na infância eu até que não tive tanto, porque
Eu acho que eu também ignorava um pouco, porque meus pais eles eram incríveis, então... Isso mostra que você tinha liberdade, Sim. né? Você podia em casa se expressar, Sim, né? Você não foi tranquilo. oprimido, Tanto que isso é bacana. mesmo tendo feito minhas escolhas do que eu seguiria, estudaria, continuava indo no culto da minha mãe, continuava indo na missa com a minha avó, adorava os terços das Marianas, que tinha um café maravilhoso no final, inclusive. Mas, tipo assim, continuei frequentando várias coisas e até hoje ainda frequento quando há algum evento especial com a minha mãe, a gente vai. Minha família tem um centro espírita de mais de 120 anos já também. Então a gente ainda frequenta lá. Então, tipo assim, a gente continua tendo essa comunhão, mas acontece. E não são casos leves na maior parte das vezes. As pessoas não têm a dimensão do quanto você dizer para uma pessoa que a fé dela é inválida, o quanto isso pode machucar e o quanto isso pode desestruturar uma pessoa, sabe? O quanto isso pode levar uma pessoa para um caminho que talvez só a fé realmente salve ela dali, né? Da imensidão que esse buraco pode se tomar. Mas assim, isso acontece até hoje. Lugares onde eu não posso entrar de guia. É isso que eu ia te perguntar. É guia que chama, Guia. né? Você usa pra dentro da camisa intencionalmente ou porque você acha que vai sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de resistência? Eu acho que já é um pouco de proteção, sabe? Tipo assim, Intrínseco, né? Você faz às vezes. por mais que assim, é uma coisa que tá comigo 24 horas por dia, eu acordo e durmo com ela todos os dias e tal, colocar ela pra dentro da camisa no meu ambiente social, de trabalho e tal, e já virou uma coisa como se fosse uma armadura, sabe? Uma tentativa de proteger. Eu nunca neguei a minha fé. Mas eu nunca coloquei em risco a minha integridade física também, sabe? Tipo, como se fosse essas... A gente é ousado, mas não é burro, né? É como entendeu? o jovem negro que vai sair de casa tem que levar o documento, né? Então, sabe? É aquela coisa que Isso a é gente... tão pesado, né, gente? Porque é a sua religião, é a sua fé. Você não poder expressar em qualquer lugar. E é uma coisa que, tipo assim, eu acho muito triste eu ter que ensinar para uma criança, porque a gente tem criança dentro do terreiro, como ela deve sair de situações aonde for questionado sobre a fé dela e ela não poder falar disso abertamente. Eu tenho que falar assim, eu tenho que ao mesmo tempo dizer para ela assim, olha, é a sua fé. Você tem que viver a sua fé e comungar dela e estar feliz com ela, mas ao mesmo tempo se proteja. Ao mesmo tempo cuide da sua integridade física, evite uma agressão, olha o ambiente em que você está, o quão aceito você pode ser. E aí muitas pessoas elas falam muito isso sobre o como é pisar dentro do terreiro, que ele parece que ele é fora da realidade social. Porque ali você tem pessoas de verdade, sendo 100% elas, professando sua fé. Ah, mas é só sobre a fé? Não, é como elas são por dentro, como elas se comunicam, como elas se entendem. A gente tem muitas brincadeiras, né, que a gente faz entre a gente, por exemplo, igual tem questões de signo, que aí você brinca com o signo da pessoa, lá a gente tem as questões de orixás e ligações com a natureza em si. Então a gente tem essas brincadeiras que a gente só faz entre a gente, porque se você fizer qualquer comentário como esse fora desse ambiente, você corre riscos. E não é só o risco de ser julgado, porque a palavra do outro, ok, sabe? Tipo, a partir do momento que você consegue gerar uma certa proteção, você consegue começar a ignorar algumas coisas que não deveria, mas você consegue começar a ignorar. Mas e a integridade física? Sabe, tipo, e o medo de ser agredido, o medo de ser julgado e esse julgamento ele caminhar por lugares onde ele começa a ficar mais escuso. E aí muitas vezes você vai ter um combo, porque dentro da Umbanda em específico, todo aquele que não foi aceito em algum lugar, ele tá lá. Essa é uma realidade, né? Toda pessoa que não se sentiu aceita em algum lugar, ele tá dentro da Umbanda. Então você vai ter muita gente da comunidade LGBT, que aí você vai ter já esse estigma junto com a religião. Aí você vai virando um combo. A comunidade negra em peso tá ali dentro, né? É uma religião de matriz, muita gente que é muito ligada à sua ancestralidade, ela vai estar dentro de uma religião de matriz. Entre N outros fatores, a gente tem muitas pessoas viúvas, porque no catolicismo ela já não é mais aceita, ou separadas, na verdade, perdão.
Os separados, Porque eles às já vezes não pode nem comungar. não pode comungar e tal, e deixa de pertencer. E aí eles vão para um bando. Então, tipo assim, a gente tem muito essas pessoas que não foram aceitas em algum lugar e ele tá lá. Sabe, você ter que correr pro colo da mãe, O o tempo terreiro todo. se torna a mãe, e aí você ter que correr pra lá pra você ser... Você sabe, você vai ali fora, você finge, e você volta ali e respira. Aí você vai ali fora, tem que fingir e respira. Porque, tipo assim, como que o diretor de uma empresa vai ser gay e pai de santo? Entendeu? Como que o dono de uma escola vai ser gay e pai de santo, por exemplo. Então, tipo, você vai começar a carregar esse estigma, que não é um estigma, é a sua fé, sabe? É o que você é a sua fé. Então, você não deveria ter que privar isso de alguém. Então, é por isso que eu acho que muitas vezes, pelo menos isso eu percebo no meu ciclo, eu não posso falar por todo mundo, mas no meu ciclo não se fala sobre outras religiões, sabe? Porque a gente está tão preocupado com o que a gente está fazendo da nossa, que não tem aquele tipo de comentário sobre o evangélico isso, o católico aquilo, porque a gente está ali, né? Se protegendo, se cuidando no nosso mundinho ali e tentando existir, né? E é pesado você falar que você precisa Exato. tentar existir num mundo onde você ainda é muito mal visto só pela maneira como você expressa a sua fé. E muitas das vezes o que as pessoas tomam como base para essa intolerância e para esse preconceito não existe. É uma visão errada sobre a religião. Sabe, tipo, são pessoas que não a conhecem para falar disso. Uma vez eu brinquei com uma pessoa, né, a gente estava tendo uma gira, e aí foi um grupo, né, infelizmente nesse caso junto a um pastor e um grupo de pessoas na porta do terreiro, pregar sobre o demônio que estava dentro do nosso terreiro. Né? E a nossa resposta foi só uma, né? Inclusive num tom de muita brincadeira para a gente voltar para o nosso rito, foi: o demônio é de vocês, vocês cuidam dele, que na nossa doutrina não tem o demônio, então aqui ele não pertence, aqui ele não habita. Então, se ele é de vocês, vocês cuidem deles e a gente vai continuar com o nosso culto. Mas foi uma questão que envolveu polícia, teve que envolver diversas situações, uma situação que me fez trocar de lugar, que me fez reduzir o tamanho do terreiro e a quantidade de pessoas que nós recebíamos. Então, nós prestávamos auxílio ali para quase 100 pessoas por noite, e hoje nós prestamos para 20 de uma maneira bem mais discreta, bem mais... Não é triste você falar que você tem que limitar o acesso ao divino, porque você corre risco, você coloca em risco a integridade Porque física. alguém não consegue respeitar. E eu acho assim, às vezes, né, não precisa nem de respeito. Ignorar uma bênção. Sabe, tipo... Mas para ignorar, você tem que saber respeitar. Sabe, você só não precisa se envolver nisso, sabe? Tipo, ninguém pede para que você aceite a religião do outro, a doutrina do outro, né? Eu exijo dos meus filhos o respeito com a doutrina do outro. Eu falo, se vocês não têm capacidade de respeitar a religião dos outros, vocês não têm capacidade de respeitar a sua. Então, na minha casa, eu exijo respeito. Mas eu preparo eles também para o que eles vão enfrentar. E o senhor, pastor? A verdade é que, como o Asno falou, na casa dele, você às vezes não pode falar por todos, né? Como você falou na sua casa, significa que eu não posso falar por todos. Então, a gente não pode falar por todos os pastores, como não posso falar por todos os evangélicos, assim como ele não pode falar também por todos os terreiros, né? Ou todos os líderes. A verdade é que eu já sofri muito com isso aí também. A gente, como foi a fala dele até antes, né? A gente às vezes olha muito mais para a gente, né? Por exemplo, ele vai olhar dentro do segmento dele, eu vou olhar dentro do meu, o outro vai olhar dentro do outro, e cada um vai olhar para outro. A questão é que o sistema hoje está muito nós contra todos. Então, eu sou evangélico contra todos, eu sou católico e eu contra todos, né? Eu contra todos. Todo mundo vai levando para esse lado, e a gente... eu acho que aqui eu devo ser o mais velho, 52. Ninguém tinha essa situação de que, nossa, eu tenho que fazer terapia porque agora eu fui afetado. É lógico que isso veio aumentando, mas aumentado também de forma o quê? Que as pessoas
impôs isso para outras de forma pejorativa. E de acordo que vai crescendo, e vai crescendo, virou. Então hoje, né, não sei quanto, se alguém está aqui mais perto, se você chamar outro de brincadeira numa escola, como na minha época, de branco azedo, vai dar polícia. Vai dar ruim. E quando a gente cria um filho dessa forma, é exatamente o que ele vai criar, vai crescer. Porque ele está frágil. Qualquer coisa que vem contra o que ele acredita, o que ele é, ele acaba se tornando frágil. Eu sei que isso vai ter muita gente que vai achar ponto de divergência sobre isso. Mas o fato é que nós estamos sempre virando numa geração, sempre as próximas gerações são sempre mais fracas, mais frágil. E eu dei aula, eu fui professor de música em 2 escolas, Maripá e Mar de Espanha. Você tem uma turma hoje de uma sala de aula de 50 alunos, 49 está com laudo de psicólogo, de psiquiatra, de um monte de coisa que ele sofre de alguma coisa. Alguma coisa ele vai sofrer. Se ele ainda não foi detectado, vai detectar para que justifique. A verdade é que nós estamos se tornando cada vez um pouco mais fracos. Né? Tipo assim, antigamente, quando alguém falava alguma coisa para você, que você tinha aquilo como uma crítica, você se reajustava naquela crítica e se tornava mais forte para enfrentar outros. E é assim que se faz os grandes guerreiros. Agora, é claro que a gente tem a intolerância e a perseguição, e você tem alguns bullying de fato que são destrutivos. Todos, na verdade, são destrutivos, mas tem alguns que são muito maldosos e que arrebentam mesmo. Eu morei quando meu pai veio para o estado de Minas, eu tinha 7 anos de idade, e nós fomos morar numa cidade chamada Paiva. Provavelmente vocês nunca ouviram falar isso aí, vai ter dificuldade de achar no mapa também. Meu pai foi evangelizar, abrir igreja em Paiva. E quando nós chegamos naquele lugar lá, nessa cidade que eu amo, muito, muito bonitinho lá, pequenininho pra caramba, nós fomos impedidos de estudar. Por quê? Porque era crente. Porque é evangélico. Não nos aceitaram, eu e mais 3 irmãs. E teve uma dificuldade. E o prefeito, na época, mandou um recado para o meu pai, falou assim, fala para esse tal de Antônio que se alguém ficar doente aqui ou morrer, ele vai ter que se virar, porque no nosso hospital ou enterrar aqui também não vão. Nossa. Ou seja, existe para todos os lados. A gente viu há pouco tempo atrás, e hoje o sistema tenta colocar essa questão de perseguição, e está vindo até para o lado da política. Esse dia eu estava mandando sobre o mês da família, eu estava mandando, acho que para o seu esposo. E aí eu estava gravando lá em casa, escutei quando alguém falou assim, aí, esse aí falou o nome da política, e não quer nem saber, só porque você é pastor, quer dizer que você está ligado a um determinado segmento, e começou a falar palavras que me ofenderam. O Isaac em si deu vontade de abrir a janela e confrontar. Como eu represento uma comunidade, eu segurei, fiquei nervoso, porque você é homem, fiquei nervoso com as falas ofensivas que ele estava falando para eu ouvir, mas engoli seco. Então, nós passamos. E aí, o que aconteceu? Nós não estudamos, perdemos 1 ano mesmo. Meu pai, sabiamente, em vez de tomar aquilo como uma ofensa e tudo mais, se tornou grande amigo do prefeito. Hoje, se você chegar lá, até hoje, eu tinha 7, eu vou fazer 52. Você conhece o mestre Antônio? Ele passou a ser chamado mestre Antônio. Nessa época, quando liberou para a gente estudar, a gente tinha que optar. A gente saía da sala, aí eu saía, ficava escondido esperando minhas irmãs. Porque a gente escolhia apanhar todo mundo junto ou bater junto. Porque a gente levava uma coça todo dia. Até que a gente falou assim, sabe de uma coisa? Agora vamos bater também. Aí eu tenho uma irmã chamada Raquel, uma baixinha, que já só de ser baixinho você já... E a gente batia também. E meu pai brigava com a gente, mas a gente batia também, e outras vezes a gente apanhava, outras a gente saía correndo, simplesmente por ser cristão. Então, a intolerância e essa perseguição e esse assunto, ela vai perdurar por muitos anos enquanto a gente colocar religiões ou segmentos acima do respeito humano. Se você não tiver respeito, não significa que você seja o Papa. Se você não tem respeito, dignidade, entender o que é vida,
Não adianta, porque você sempre vai ter o desrespeito. E o desrespeito do ser humano, a gente viu a questão da política agora, uma pessoa, eu não sou católico, mas um absurdo a pessoa pegar um crucifixo e fazer o que ela fez. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu de ir à frente de uma igreja e defecar lá. Então, ou seja, o que é isso? Isso é um problema da igreja católica? Não. Isso é um problema da igreja evangélica? Não. É um problema da sua religião? Não. É um problema de caráter humano. Então, por isso que hoje tem pessoas que falam que preferem lidar com animal do que com gente. Então, não quer dizer de religião. Infelizmente, a gente sempre vai colocar sempre sem religião, mas isso é um caráter. Eu tenho pessoas com falta de caráter no meu segmento. Todos nós temos, em todos os lugares. Mas eu não posso imputar isso porque é de religião tal. Isso é humano, isso é a pessoa. Por isso a gente, como igreja, trabalha a família. Porque quando você trabalha a família, você trabalha um conjunto. A igreja é a família. Então, se você não trabalhar a família, não adianta. Se uma criança nasce sem uma referência de pai e mãe, é muito complicado para a vida dela. Muito complicado. E aí amanhã ela pode ter alguma atitude de comportamento não forjado que vai imputar em algum segmento. Infelizmente. Mas eu já sofri muito, tá? Já apanhei também. Bastante.